nosso tema de hoje é a fé e a razão. E nós vamos utilizar o livro Código do Mundo, o livro que nós utilizamos na segunda-feira, como base para a nossa conversa aqui. E é da autoria do Sérgio Luiz da Silva Lopes. Vou começar com a leitura. Hoje o Ronaldo vai começar falando, né, Ronaldo? Nós estamos invertendo um pouco a ordem das coisas. Vou fazer a leitura, pessoal, depois nós conversamos um pouco e eu vou tentar ler mais um pouquinho no final. Ó, vamos lá. A fé e a razão. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita propõe a fé inabalável, única, capaz de enfrentar a razão, unindo o sentir com o pensar. Há séculos se criou um abismo entre a fé e razão, entre ciência e religião. A ciência tem se ocupado do mundo objetivo, aceitando apenas o que pode medir ou pesar, como se todo o universo pudesse caber em medidas demonstráveis pelos estreitos parâmetros do conhecimento humano comum. A religião tem se ocupado do mundo subjetivo, aceitando apenas o que os conceitos de fé convencionais estabelecidos pelas interpretações humanas das escrituras sagradas têm podido alcançar, via de regra, obedecendo aos interesses humanos de poderes religiosos temporais. Ainda que verdadeira, quando baseada nos mais sublimes sentimentos, preceituou-se que para ter valor a fé deveria ser cega, como se o uso da razão pudesse macular o valor da adoração. A consequência disso são os mundos objetivos e subjetivos separados, sem possibilidade de comunicação. Duas alavancas de progresso avançando dissociadas, num verdadeiro litígio que foi estabelecido pelos costumes humanos. Mas quem disse que religião e ciência são irreconciliáveis? Onde está escrito que as dimensões das percepções humanas não podem ser interconectadas? A doutrina espírita demonstrou que é pela ignorância das leis universais que a ciência e fé ainda não se entenderam. Conforme Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência com a Religião, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava um trincheiro vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão mutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Atualmente, a ciência tem demonstrado os benefícios da fé para a vida humana, independente do credo religioso, através de evidências contundentes que mostram nas pessoas que têm fé índices mais satisfatórios de saúde. Essa constatação pode ser verificada na rotina dos atendimentos médicos e psicológicos e, em nosso caso, na psiquiatria. É notório o benefício da fé e da espiritualidade para a saúde mental. Na Idade Média,
ser contestada. Quem contestava naquela época era herege, né? Era tido como pessoa não grata dentro do sistema que estava sendo imposto. Com o Kardec, foi permitido dentro do Espiritismo a fé raciocinada, mas antes disso, né, teve Martinho Lutero, que já veio dentro da igreja, com a luterana, que era uma contestação sobre o pensamento, né? O que está escrito na Bíblia é regra direta para todos e não poderia ser feito nada diferente daquilo. Lutero contestou. Calvin também, né? O calvinismo também vem dessa parte das contestações. E aí Kardec, com a questão do espiritismo, recebeu dos espíritos a condução da fé raciocinada, que nada mais é do que nós questionarmos tudo o que acontece à nossa volta, com fé. Ou seja, o que nós aqui estamos falando, se vocês seguirem o que eu e a Karine falando, vocês vão seguir o que nós queremos. E vão acreditar piamente nisso e vão ter fé sobre o que a gente fala. É por isso que nos cartórios de registros as pessoas dão fé, ou seja, aquilo é a verdade, certo? Então, nós não estamos aqui falando a verdade do Espiritismo, nós estamos falando a nossa verdade. E quando a gente fala no estudo a mesma coisa, haja contestação, raciocínio, tenham razão sobre nossos fatos e sobre os fatos da espiritualidade, sobre o que se é recebido. Hoje a abertura da internet nos traz longos estudos, mas não quer dizer que eu tenha que acreditar piamente de que aquilo é uma verdade e a partir daquilo eu vou seguir. Não é a ideia. Quando a gente fala em fé, é tudo aquilo que a gente confia como sendo uma verdade, mesmo sem ter prova. E se eu não contestar? Se eu não tirar a prova dos 9? Tu é um cético, sim. Eu sou cético até que eu tenha certeza de que aquilo é daquela maneira. Por isso que é a fé e razão, né? Por isso que nós temos razão. Por isso que nós temos escolha sobre o que pensar. Na semana passada, no nosso estudo, foi bem turbulento porque a contestação não é uma regra do que se fala. Nem eu nem a Karine que viemos aqui, que a gente se dispõe, não é regra como sendo verdade o que a gente diz, porque essa é a maneira como eu enxergo, é como eu sigo a minha fé, é como eu acredito nos meus guias, nos meus protetores, em Deus, em Jesus, é como eu enxergo essa caminhada espiritual. E é para isso que a gente vem aqui. Hoje eu comentei até no estudo a respeito disso. A escolha toda de quem está aqui é de cada um. Ninguém foi obrigado a sair de casa e chegar até aqui. A porta está aberta e as pessoas entram e saem a hora que quiserem. Não é nós que dizemos para vocês: venham, porque se vocês não vierem, vocês não vão ter salvação. Venham, porque se vocês não vierem, vocês não estão no caminho do bem. É cada um de nós que vem, eu que saio lá de casa, Karine, todos nós que viemos para cá, é pela nossa necessidade de aprendizado, de entendimento, de como que nós vamos nos desenvolver dentro dessa fé espiritual que a gente busca hoje. E para isso, gente, eu tenho muita contestação, que não é falado aqui porque o nosso tema não é sobre isso, né? Mas eu, dentro da espiritualidade, eu tenho muita contestação. E graças a Deus eu sou contestador. Eu me enxergo como um ser humano contestador. Porque o meu desenvolvimento espiritual está dentro do contexto esse que eu vivo. Porque senão,
precisaria estar aqui. E eu me tornei muito mais contestador a respeito da espiritualidade depois que eu entrei no centro espírita. Depois que eu comecei a escutar palestra, depois que eu comecei a compreender sobre cada assunto que era tratado, é que eu comecei a me dar conta que muita coisa que era falada eu não aceitava. E eu tinha que descobrir por quê. E aí eu me tornei um crente dentro do espiritismo. Eu tenho fé na espiritualidade. Eu sei que a condução da minha vida vem do espiritual. E aí eu contesto o livre-arbítrio por causa disso. Porque se eu recebo do espiritual a condução da minha vida, como que eu decido? Como que a gente decide as coisas que eu tenho tanta fé no espiritual? E as atitudes eu tomo na hora, que foi o que nós falamos aqui, né? É a decisão do momento. Aí eu tenho livre-arbítrio sobre a decisão do momento, mas quem me colocou lá, naquele momento? Eu tenho fé que são os espíritos protetores. Mas eu enxergo eles? Não. Mas a minha razão me diz que, se foi eles que me colocaram lá, eu tenho que seguir com conduta. Eu tenho que me colocar nesse caminho. Da melhor maneira sempre. E eu tenho recebido lições sobre isso, vamos dizer assim, de que eles estão comigo e que eu, quando saio do meu caminho, eles me mostram. Tu fez isso e tu fez aquilo. Aí eles falam contigo, eles falam comigo, só que de uma maneira que hoje eu consigo enxergar. Não é com vozes, não é com aparições, é me mostrando que aquilo que eu fiz, que não é condizente com esta caminhada, é que me fez passar pelas dificuldades que eu passei. Porque eu tenho fé neles. Eu tenho consciência que são eles que me encaminham. E eu agradeço todos os dias por isso. Porque eu sei hoje que eles muito mais me protegem do que me deixam livre. Porque se eu deixasse só o sentimento tomar conta, eu já falei sobre isso, eu estaria fazendo muito mais porcaria. E é nessa hora que eu consigo me colocar em razão, com o pensamento, fazendo com que o meu mental haja sobre o meu sentimento naquele momento, que é o controle sobre as nossas atitudes. Quando alguém nos distrata e a gente fica quieto, não é porque tu é covarde, não é porque tu é omisso ou porque tu é submisso. É porque tu tem controle sobre a tua ação e tu sabe que a tua atitude é a condizente com a espiritualidade. E que os teus guias que estão ali, os teus protetores, estão fazendo com que tu não abra a tua boca. É a minha fé, eu acredito nisso. E eu tenho confiança nessa espiritualidade, porque quando eu saio de casa, eu digo para eles, estou indo, me protejo, porque eu quero chegar lá e eu quero que tu socorra bem. É a minha fé agindo. E a razão? A razão são as nossas atitudes. É como eu quero agir dentro daquilo que eu estou fazendo na caminhada. A ciência que falou, a Karine deu um pedaço sobre a ciência que antigamente, né, não permitia que houvesse essa condução de fé, de espiritualidade, que não aceitava, porque o cientista é um técnico, né? Ele estuda, né? É uma cientista, trabalha com uma parte técnica também. Mas quando tu mistura a espiritualidade, que é o que tu faz hoje, tu consegue interpretar
que a ciência é necessária e que a espiritualidade é necessária. Que é necessário uma pessoa que adoece cuidar do espírito, cuidar da alma, mas é necessário que ela tome remédio químico, que ela passe pela parte da ciência, porque aquele remédio foi também desenvolvido pela espiritualidade. Não é simplesmente um cara que bolou, que descobriu uma fórmula, que fez daquele jeito. Não, é a espiritualidade agindo naquele cientista, para que houvesse um processo de cura da enfermidade com a espiritualidade e com a parte médica. Porque eu não vou ficar em casa lá com um problema e achar que meus protetores vão resolver meu problema, enquanto isso eu estou me consumindo. Ah não, mas eu tenho fé. Que a fé é essa, que é a fé cega que a gente fala, que antigamente, hoje ainda uso muito, né? Em algumas religiões ainda usam muito, que tu não precisa te tratar no médico, porque ele vai tocar na tua cabeça e o demônio vai embora e tu está salvo. Essa é a fé cega, né? Tem gente que acredita piamente. Nós temos que ter sempre, todos os dias, razão e o espiritual, sempre, todos os dias. A condução da razão é que faz com que a gente tenha todos os controles sobre a nossa vida, não sobre a vida do outro, né? E nós não queremos ter controle sobre a vida de ninguém, né? Não é essa a ideia também. Porque eu acho que cada indivíduo está aqui pelo aprendizado de cada um, mas para também ter o aprendizado com a outra pessoa que se relaciona. É uma troca. É uma necessidade que os dois aprendam junto quando se escolhem. É uma necessidade que nós, em grupo, aprendamos todos juntos aqui. Porque nós nos escolhemos estar aqui. Essa é a caminhada espiritual. E aí, quando eu falo em evolução, me adianta eu vir aqui falar sobre tudo isso, me adianta eu estudar, me adianta eu chegar aqui e dizer que eu sou espírita, e na primeira oportunidade eu sair fora de todo esse contexto, eu estou prejudicando a quem? A vocês ou a mim? A mim. Mas eu estou enganando a mim e a um monte de gente. É nessa troca que a gente faz, nessa mudança, que a gente fala sempre que é difícil, né? Porque é difícil abrir mão da parte terrena, das benesses da nossa vida cotidiana, que são muitas. Tem muita coisa boa na nossa volta. Como que a gente abre mão disso? Eu não estou dizendo para ninguém que não é para abrir mão assim, né? Porque eu também não abri mão também, gente. Mas é uma caminhada de entendimento a cada dia que passa, que precisa contar isso aqui, eu não preciso mais para a minha vida, né? Não é necessário mais, porque eu vivo bem sem isso e tu tira fora. Ninguém aqui é radical o suficiente para dizer assim, ó, a minha razão me diz que se eu quiser continuar entendendo a espiritualidade, eu não vou mais beber, eu não vou comer carne, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando que tem coisas que a gente abre mão. Hoje, eu abri mão, hoje não, eu me dei conta que eu preciso abrir mão de uma coisa simples na minha vida, que está dentro desse contexto, que é um dia da minha vida na semana, eu comer uma coisa básica, banal, assim, uma salada de fruta, tomar suco. Eu preciso entrar em contato com essa espiritualidade. Nos outros dias eu vou continuar comendo carne, vou continuar comendo pizza, sabe? Mas um dia eu preciso reconhecer que para essa espiritualidade entrar em contato comigo, e eu tive um exemplo muito claro disso, eu preciso abrir mão de algumas coisas. O que vai mudar a minha vida? Nada. Eu gosto de salada de fruta. Eu gosto de suco. Mas muda no meu mental que eu estou mais aberto a essa mudança.
Eu estou mais aberto a receber. E a espiritualidade enxerga tudo isso. Porque eles estão querendo ver qual é o nosso progresso. Como é que eles vão nos ajudar se a gente não progride? De que maneira eles nos estendem a mão? Se eu continuo fazendo as mesmas coisas todos os dias. Sabe? Então é isso que a gente fala. Quando a gente vem para cá, isso aqui é um estudo. E eu gostaria que vocês, quando a gente colocou a caixinha de pergunta, nos contestassem também, eu e a Karine. Que houvesse essa troca de energia de dizer assim, não, mas tu falou tal coisa assim, e eu penso dessa maneira. Beleza, que maravilha. Talvez vocês estejam nos ensinando uma maneira nova de pensar. Essa é a nossa busca, gente. Razão e fé. E fé e razão. Tem uma pequena diferença nisso, sim, né? A diferença qual vem primeiro, né? É a razão ou a fé? Qual que a gente coloca para a gente poder fazer a condução? Ah, elas têm o mesmo grau de valor. Sim, mas para a nossa vida cotidiana aqui, na Terra, aqui, qual que a gente tem que colocar em primeiro lugar? A fé ou a razão? Isso é com vocês, né? Vou deixar com a Karine agora. Acho que ficou bem claro, né? Foi bem simples a conversa, né? Tranquilo. O que a gente precisa entender que a fé e a razão são complementares e são essenciais para a nossa evolução, para essa busca de evolução espiritual que a gente tanto almeja, né? Diariamente. Quando a gente chega aqui no centro, a gente chega em busca disso, a gente busca o entendimento das coisas. Então, a gente vem crendo em coisas, acreditando, né, nas leis universais, acreditando em Deus, acreditando, nós aqui dentro do Espiritismo, acreditando na reencarnação, que seria uma maneira da gente evoluir. E também a gente precisa, dentro dessas crenças que a gente tem, dessa fé que a gente tem, a gente precisa agir com a razão, que é como o Ronaldo nos expôs. Agir não crendo cegamente em algo porque vem de uma doutrina, ou porque vem de alguém que estuda, ou porque quem disse isso é uma pessoa que eu entendo que sabe mais do que eu. Mas uma razão, buscar na razão, buscar em outras fontes, em outros ensinamentos, tentar detalhar a fé que a gente tem. A gente acredita nos ensinamentos da doutrina, mas a gente também muitas vezes questiona. E aí entra a nossa razão, que é o que o Ronaldo falou. A gente questiona, a gente quer entender mais, a gente quer tudo mais detalhado. E é assim que a gente vai conhecendo a espiritualidade e é assim que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, que a gente vai amadurecendo espiritualmente. Não é eu creio porque é assim e alguém me disse que é assim e tem que ser assim. Não, eu creio porque ou eu experimentei, ou eu passei por uma experiência que me mostrou que é assim, ou porque eu estudei, porque eu consegui compreender que é dessa forma. Então a gente tem que estar com essas duas forças bem alinhadas, a fé e a razão. Quando a gente conseguir ter uma visão equilibrada entre as duas, a gente vai conseguir ter uma abordagem mais profunda e mais reflexiva da espiritualidade. E é isso que a gente tenta trazer para vocês e tenta despertar em vocês essa vontade de querer saber um pouco mais. Não de só nos escutar, de sempre nos questionar. O Ronaldo foi ver a caixinha que respondeu, não mandou. Eu podia ser. Não, acho que é pra ti.
Papai Noel existe. Existe. A gente tem que... E que ano Jesus nasceu? Na verdade, se a gente é espírito, né? Eu falo sobre Jesus. Se a gente é espírito, a compreensão do nascimento é uma coisa muito diferente para o que a gente vive, né? Então não existe época do nascimento, nem para nós e nem para Jesus. Nós somos centelhas divinas, que a gente fala sempre, né? Então, em algum momento, Deus foi espalhando a centelha e nós fomos surgindo como espírito. E são milhares. É que a gente tem muito o pensamento aqui na Terra, né? É só aqui. Só que são vários planetas habitados. E todos esses planetas habitados são filhos de Deus, do mesmo Criador, da mesma essência. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, no nosso caso. Então, quando é que nós nascemos? Impossível determinar, né? Acho que ninguém consegue, nem os maiores espiritualistas evidentes teriam essa condição. E Papai Noel é como todos os outros seres místicos, né? Que existem, gnomos, fadas, bruxas, duendes, existem. São elementais, eles têm uma essência, eles têm uma energia que serve para aquilo. No caso de Papai Noel, ele é o bom velhinho que entrega todos os presentes de Natal. A essência está ali. Nós nunca vamos ver ele como ser carnal, mas como essência, como centelha, que é o que nós buscamos aqui. Sermos centelha, sermos energia pura. Por isso que eu falo, gente, tem coisas que eu não... Em qual momento nós queremos estar na carne, em corpo físico? E aí entra uma outra questão que a gente já comentou aqui, é sobre o desencarne, né? Nós temos que compreender que o desencarne é uma dádiva, uma bênção. Que aquele ser que desencarnou já cumpriu a missão que tinha que cumprir. Dele, não com a gente. Porque a gente é tão apegado nas condições humanas que a gente acha que aquele ser que desencarnou nos deve algo. Não nos deve nada. Cumpriu a missão que tinha, passou pela terra e fez o desencarne. Glória, graças a Deus. Vai para o mundo espiritual, que é uma outra condição, que é um outro aprendizado, que é uma outra maneira de enxergar as coisas, para retornar de novo. É difícil, eu sei, a gente não está acostumado, foi nos ensinado de uma outra maneira. Mas se a gente quer compreender realmente que nós somos seres espirituais e que essa espiritualidade existe, nós temos que compreender que quando se nasce é dolorido e quando se desencarna é maravilhoso. É o contrário do que a gente faz. Né? A gente faz festa para o nascimento e chora o desencarne. Deveria de fazer festa para o desencarne e chorar porque aquele serzinho que está ali, né, o bebê, mas é o espírito que está ali, vai passar pelas dificuldades que todos nós passamos. Pelos nossos aprendizados todos. Deveria de ser dessa maneira. Tá bom, pessoal? Acho que é isso hoje. Agradecido então por todos e contestem sobre as coisas, principalmente sobre a espiritualidade, sobre essas questões espirituais, porque é isso que faz o engrandecimento, isso que faz o nosso desenvolvimento.